Abra sua Bíblia no Evangelho que Marcos escreveu. O capítulo é o de número 6. O versículo é o de número 35. Esse texto é muito conhecido, porque a história e o milagre também são muito conhecidos. E é por intermédio do mesmo que Deus vai falar conosco esta noite. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 35. Quem encontrou, diga amém. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir às regiões adjacentes, às aldeias, os povoados, e que comprem pão para si, porque aqui não tem nada para eles comer. Ele respondendo disse: dai-lhes de comer vocês. E disseram: devemos ir e comprar 200 denários de pães para comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide e vedes. E quando souberam, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ele ordenou-lhe que fizesse assentar todos em grupos sobre a grama verde, em grupos de 100 e grupos de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que colocasse diante deles. Dividiu também os 2 peixes iguais com eles. E todos comeram e se fartaram. E você essa noite diz glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Enquanto você vai se aconchegando para ouvirmos a palavra de Deus, eu vou me deter aqui talvez no máximo 2 minutos para exaltar a Deus por essa noite. O poder estar aqui com vocês, a alegria da minha alma é verdadeira. E eu quero transmitir isso em palavras. Que o Deus dos céus continue abençoando essa igreja, essa casa. Quero trazer a memória aqui com muita gratidão ao vosso pastor presidente, pastor Belquiel Júnior, que se encontra do outro lado da América, cumprindo suas tarefas ministeriais, convencionais e aquilo que reporta a autoridade que Deus lhe confiou. Mas eu quero mencionar aqui, mesmo em sua ausência, mas na presença dos seus queridos pastores, a gratidão do meu coração a ele e a toda a sua família. Conferir aqui a esse time de obreiros. Deus continue abençoando a cada um dos senhores. Eu julgo que vocês sabem o quanto é importante, vou falar agora abertamente, para a vida do itinerante algumas oportunidades. E vocês têm uma característica. Vou ser muito sincero. Tem um discípulo na Bíblia que ele é o reflexo daquilo que vocês têm a capacidade de ser e são. Eu penso que é a primeira vez que eu falo isso, porque me lembrei. Tem um discípulo que ele chegou e disse assim, que todos os discípulos têm uma competência, certo? Todos os discípulos. Tem o amoroso, tem o Tiago, que é o equilíbrio, tem o tesoureiro, que é Judas, né? Tem na melhada ali o afoito, que é Pedro. E tem um discípulo que é responsável por encontrar e trazer pessoas para o momento certo. E quando acabou
a comida, não tinham o que comer, o povo estava com fome, lá no outro texto que vocês conhecem, de João 6, cada um foi fazendo sua parte. André já fez, o outro fez o cálculo, o outro contou as pessoas, o outro disse na tesouraria não tem nada. Então cada discípulo veio com a sua função. Aí tinha um discípulo que tinha uma função: trazer pessoas. Aí ele chegou e disse: a minha função você sabe qual é, né? Qual? Eu trouxe o menino que tem pão e peixe. Só que ele poderia fazer uma coisa que é muito chata e que muitos fazem. E eu quero glorificar o nome pela vida de vocês. No texto diz assim, ó: ele se apresenta, o discípulo se apresenta e diz: aqui tem um rapaz. Tem alguma expressão que diz: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele poderia ter dito: eu encontrei, porque foi ele. Jesus, eu encontrei um menino. A comida que vai gerar o milagre desse dia, quem encontrou fui eu. Fui eu que encontrou. Só que o fato dele colocar na oportunidade um menino não vai ofuscar o seu ministério. Ele não precisa gritar: fui eu. Simplesmente ele cumpre o seu papel e coloca o menino. Não precisa eu me matar para que o meu nome continue em evidência. Quando eu faço a minha função, meu nome continua intacto. E ele sabe a importância que é essa oportunidade para os pregadores. E fazer isso com tanto amor. No nome da competência do pastor Zé Roberto, do carinho debruçado sobre mim, não sou ninguém, me levando, trazendo. Aí chega aqui, pastor Sérgio, com esse terno, eu falei para ele: que terno é esse, pastor Sérgio? Me cumprimenta sempre lá na sede. Eu falo isso porque poderia se usurpar da oposição que ocupam, né? Meu querido, vocês são tão amáveis. Como é brilhante estar perto de vocês, saber que Deus conferiu autoridade e vocês são iguais àquele discípulo. Quem é que tem o pão para hoje? É o menino. Então deixa o menino entregar o pão. E eu vou tentar entregar meu pão aqui hoje com muita vontade, viu? Muito obrigado, pastor Sérgio. Pastor Eric, precisou sair, né? A gente também um abraço a ele. Muito obrigado, pastor Edson. Né? Tudo começou lá com o senhor. O senhor continua colocando as mãos sobre o meu ministério. Muito obrigado, viu? Transmitir um abraço ao senhor do pastor Darlan, né? E a todos os pastores aqui. Eu falo dele porque é o que tudo começou com ele, né? Então, mas os senhores estão sendo abraçados aqui. Um prazer encontrar o senhor. O senhor está na vigília, né? Viu? O pastor já está lá na frente. O senhor está do lado das pessoas certas, pastor. Aleluia. Diga glória a Deus, irmão. Deus tem um tempo. Cadê acho que ele deve estar trabalhando lá. Estava conversando com ele. Hã? Não é o Herbert, ele deve estar trabalhando em algum lugar. E eu disse para ele ali atrás uma grande verdade: ministério é no tempo de Deus, né? Ministério é no tempo de Deus. E eu digo, eu vou dizer a você, já vou começar a pregar. Eu queria muito estar aqui. Eu nem sabia da ausência do pastor, mas eu queria muito estar aqui, porque eu entendo o tempo de Deus. E é importante, pastor, a gente esperar o tempo de Deus. Aqui tem gente esperando cada vitória. Aqui tem gente esperando cada porta. Aqui tem gente esperando resposta. E ela vai chegar em nome de Jesus. Ela vai chegar em nome de Jesus. Eu profetizo isso para a tua vida, viu? Amém? O tecladista, com 5 minutos você muda o pad, tá? Para assombrar. Para mim poder entregar esse pão aqui em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui muito conhecido. Segundo os historiadores, esse é um dos 3 que mais fez o nome de Jesus ser afamado em todo o seu ministério. Então você, de natureza, conhece o começo, o meio e o fim desse grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí você deve pensar: pastor, o nosso janeiro profético está sendo tão incrível, Deus está fazendo tantas coisas. Esse texto vai descer ao nosso coração com qual propósito? Para entender o propósito da mensagem dessa noite, nós precisamos entender o início do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério com a operação de milagres e maravilhas. É importante salientar isso, sabe por quê? Porque na cabeça do judeu, Jesus aparecer pregando, falando bem, cantando, ministrando, ensinando, exaurindo, prescrutando, com uma boa roupa, uma boa indumentária, uma boa aparência, nada disso para o judeu
acerca do Messias era interessante. Era interessante na cabeça, na teologia, na mente de todos os judeus que esperavam o Messias, é que ele aparecesse, cumprindo o que Zacarias e Isaías profetizou a seu respeito, que o Filho de Deus iria iluminar Israel com operação de milagres e maravilhas. Por isso que Jesus não começa o ministério pregando, ensinando, cantando, demonstrando, falando parábolas. Ele começa o seu ministério com a operação de um milagre. Quando ele transforma água em vinho, o texto diz: e com esse milagre começou o seu ministério. Porque ele começou com prodígios e maravilhas, para que os judeus soubessem que o sinal primordial ele já estava mostrando: eu sou, por intermédio desse milagre, o Filho de Deus. Então milagres e maravilhas passaram a fazer parte do ministério de Jesus por alguns aspectos, dos quais eu destaco 3. Primeiro, porque Jesus cumpre as profecias dos profetas que profetizaram que o Messias operaria milagre em Israel. Segundo, por propósitos definidos. Existem lugares que Jesus operou várias vezes, como Cafarnaum. Existem lugares que Deus operou apenas um milagre, como em Naim, por exemplo. Então Jesus operava milagres por propósitos. E terceiro, Jesus operava milagres e maravilhas por compaixão. Você vai ver inúmeras vezes essa palavra, pelo menos 19 vezes. E sentiu compaixão por ela, e sentiu compaixão por ele. Aí ele decidiu operar milagre. Quando ele decide, ele faz, e acabou. Dentro desta linha dos milagres e propósitos de prodígios do ministério de Jesus, começamos ali em Caná da Galileia, em João 2, o primeiro milagre. E aí começam os prodígios de Jesus: água em vinho, a libertação do filho de um oficial. E nós vamos caminhando nos milagres mais conhecidos: calma vento, calma mar, calma tempestade, multiplicação de pães e peixes. Jesus vai curando, vai libertando. Mas os seus discípulos, aqueles 12 que nós conhecemos, chamados de discípulos de Jesus, que formariam amanhã a base do colégio apostólico e também a liderança da igreja primitiva, eles começam o ministério ao lado de Jesus só assistindo, só vendo. Jesus opera aqui, Jesus liberta lá, transforma água em vinho aqui, liberta o filho do oficial ali, diz calma vento, calma mar, e Jesus vai fazendo, e os discípulos de braços cruzados só assistindo. De repente o próprio Cristo percebe que aqueles homens, que era a base do seu ministério, que formaria ali o colégio apostólico, que lideraria uma igreja primitiva, ele pensa que aqueles homens, só lhe acompanhando, só lhe assistindo, só lhe observando, sem colocar a mão em nada, sem provar nada, eles seriam mal formados. E vocês sabem que para grandes projetos, principalmente no campo ministerial, Deus não usa meninos, Deus usa homens, Deus usa mulheres experimentados, formados. Todo grande homem que você avista, toda oportunidade relevante, todo destaque em alguma área, seja ela na área produtiva, na área profissional ou na área ministerial, ele está ali porque foi formado por alguém. Ele está lá porque foi amadurecido pelo caminho, pela estrutura, pelos desertos da vida. E Jesus entende que já estava na hora de mudar a formação dos discípulos, que a maneira didática de lidar com eles e pedagógica tinha que ter uma transformação, porque se ele continuasse operando milagres e maravilhas só com os discípulos os assistindo, só com os discípulos observando, eles seriam mal formados, seriam nécios, seriam meninos. E Jesus não colocaria o colégio apostólico na mão de meninos, Jesus não colocaria a igreja primitiva na mão de nécios. Então Jesus toma uma decisão: está na hora de formá-los, está na hora de amadurecê-los. E o que é que ele faz? Ele toma uma decisão. Ele usa um episódio, ele usa um acontecimento, um fato, para pegar os discípulos e trazê-los para perto. O mundo espiritual e a vida
é feita de duas fases: a teórica e a prática. As duas se somam, as duas se encontram, elas não podem ser separadas, pois não tem validade uma sem a outra. Se vocês se lembram de quando Jesus separa um capítulo e começa a compartilhar parábolas com os discípulos, ele fala sobre a parábola da semente, ele fala sobre a parábola da semeadura e a parábola do grão de mostarda. Vocês se lembram? Quando ele prega o dia inteiro sobre fé, dele parábola. Quando ele termina, ele pergunta para os discípulos: aprenderam? E eles: sim. Aí ele diz: pois bem, passamos para outra margem. Para quê, pastor? Jesus ia colocar eles na tempestade, para saber se a teoria ia valer. Que a teoria é boa, mas ela só é confirmada quando nós vamos para a prática. É bonito ouvir história de outros, nós nos emocionamos com as lindas histórias contadas, mas nós somos formados não pelas histórias que ouvimos, nós somos forjados pelas histórias que construímos. Chegou a hora de Jesus fazer isso com os discípulos. Como que ele faz, pastor? Ele começa a pregar pela manhã uma mensagem, 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde. E eu pergunto e você responde. Eu tenho uma frase que eu carrego que diz assim: pentecostal não fala, pentecostal grita. Então fale alto, para mim não dizer fala de novo, coloca a voz. Eu faço uma pergunta básica, até porque o crente sabe responder isso aqui como nunca. Alguém em sã e perfeição, no nível de estado de saúde, levantou pela manhã, não tomou café, deu 10, 11 horas, 12, meio-dia, né? 1 da tarde, não tomou café e não comeu. Começa a dar o quê na pessoa? Vai. Pronto, você falou. Agora você vira pentecostal e grita. Dá o quê? Fome. Dá fome ou não dá? Principalmente no crente. Dá fome. Jesus está pregando, e está pregando, e aquela mensagem que entra, aquela mensagem que abala. Jesus está num dia inspirado. De repente, 1 da tarde, filho agarrado na saia da mãe: mãe, estou com fome. A senhora de idade no marido: meu bem, meu velho, estou com fome. A grávida para o marido: ó, ele vai nascer com cara de fome, preciso comer. E um vai apertando o outro. Os discípulos estão tranquilos, porque toda emergência Jesus resolve, todo demônio ele expulsa, a água transforma em vinho, a tempestade ele acalma. Os discípulos estão tranquilos, nunca participaram de nada. Já já ele resolve isso aí. Jesus vai apertando, vai pregando, e Jesus não para. Jesus aperta. 2 da tarde, a fome aumenta. E aí a mãe pede socorro para o filho, a esposa para o marido, o filho para o pai. E eles não veem outra saída senão apertar os discípulos. E eu imagino eles apertando os discípulos: Tiago, merenda não tem? O recreio, Jesus não vai parar? Nós vamos comer que horas? 2 da tarde. Ô João, Tiago, Felipe, e eles vão cobrando os discípulos. Eu imagino um menininho chegando em Pedro, bravo, Pedro, né? Ô tio, e pão? Sou seu pai por acaso? Não sei, se vira. Nesse contexto, a multidão começa a apertar os discípulos, e eles, eu imagino eles conversando entre eles: o que se passa? Jesus não para de pregar. Até eu estou morrendo de fome. Eu também, Pedro, eu também, Tiago e João, estou morrendo de fome. Só que o povo aqui está em caso de calamidade. Tem senhora de idade aqui, tem mulher grávida, tem criança. E aí, quem fala com Jesus? Vamos nós lá? Vamos. Aí eles sobem: Jesus está pregando. E foi. Põe um grupo de louvor para cantar aí. Precisamos falar com o senhor um pouquinho. Põe um hinozinho curto. Preciso de ti. Só quem canta que entende isso aqui, né? 15 minutinhos. Aí põe um grupo de louvor para cantar aí. Aí Jesus vai lá e diz assim: o que é que vocês querem? Quem não ouviu isso não entende, né? O que é que vocês querem? Jesus, o povo está com fome. Aí Jesus dá de perdido: é mesmo, é? Você não está vendo não? Mulher grávida já ganhando neném, senhora de idade desmaiando, criança passando mal. Aí Jesus olhou e disse: é mesmo? É. Jesus,
Nós sempre vimos as dificuldades, mas nós nunca precisamos lidar com elas, porque o Senhor sempre as resolve. Aí agora sobrou para nós lá embaixo, viemos aqui buscar o Senhor. O que é que o Senhor vai fazer? Aí ele, eu hoje só ensinar vocês. Como assim? Essa dificuldade aqui, quem vai resolver são vocês. Aí ele, nós? Você tem pão, Tiago? Não. Tem, João? Não. E aí, Pedro? Não. Ué, Jesus, até hoje quem resolveu foi o Senhor. Quem curou foi o Senhor. Quem libertou foi o Senhor. Quem transformou água em vinho, o Senhor. Como nós? Jesus disse, vocês estão mal acostumados, né? Tudo eu. Mas a partir de hoje vocês serão participantes dos milagres que eu vou operar. Pedro não entende, João não entende, Tiago não entende. Como é que funciona isso? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão aprender a lidar com a dificuldade, até porque ela é real. Eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite, embora os senhores saibam, porque os senhores congregam na mesma igreja que eu, e nós temos pastores responsáveis. Aqui estão eles que, boa parte deles que ministraram e vão ministrar, estão nesse altar. A vida que vivemos não é uma novela que termina no capítulo próximo. Não é um filme, não é uma série que você fica esperando ela ser construída para assistir depois. Ela é real. E embora estejamos no janeiro profético, e todo o Brasil está parado, todo o Brasil está debaixo de uma unção profética nesses dias. Todo o Brasil. E eu quero dizer a vocês, nós precisamos continuar sendo responsáveis com as nossas mensagens. O que o pastor Sérgio ministrou aqui é uma grande verdade, e eu quero tomar ela como base para a minha mensagem. Nós vivemos no mundo real, e no mundo real tem tempestades. Eu não sei se janeiro, fevereiro, março, abril, não sei qual é o mês, mas em um desses meses você vai se encontrar com elas. Tem 3 tipos de crentes me ouvindo aqui. Primeiro, alguém que já enfrentou algum tipo de tempestade. Segundo, alguém que está enfrentando. E terceiro, alguém que nem enfrentou, nem está enfrentando. A você, seja bem-vindo. Daqui a pouco ela te encontra. Ou não? Ou não? Você sabe muito bem que com 5 minutos, qualquer estratégia aqui, nós viramos isso aqui. Só que a gente tem que ter responsabilidade com esse povo. Porque vai terminar o janeiro profético, o leão está lá, o gigante está lá, a luta está lá, a conta está lá, a dificuldade vai se apresentar. E aí, pastor, como é que faz? É o que Jesus vai fazer com os discípulos. Porque nenhum outro segmento tem coragem de falar o que a igreja fala. A igreja fala o que o mundo não fala, o que os segmentos não falam, o que as agremiações não falam. O que? Nós apresentamos. Deus disse a Moisés: levanta acampamento e diga ao povo que no deserto tereis dias difíceis. Deus não esconde. No capítulo 16 Deus fala para Isaías: diga a Israel que o cativeiro será de dias difíceis. Deus não esconde. Jesus se apresenta e ele diz assim: no mundo tereis. Jesus também não esconde. Paulo disse: se prepareis para o dia mau. Vocês são bons de Bíblia. Paulo também não esconde. E a igreja de hoje também não pode esconder. Tem dia de conquista, de vitória, de apogeu, de compra, de postagem, de culto de gratidão, de culto de ações de graça, mas tem o dia mau. E o que fazer nesse dia, pastor? Por isso que a igreja larga na frente, porque nenhum segmento fala. A igreja fala e a igreja ensina como vencer esse dia tão difícil. Não sei como estão sendo as mensagens dos outros dias, eu acompanhei algumas, mas a de hoje Deus separou essa noite para te ensinar. Quando ela chegar, que ela te visitar, você vai lembrar desse dia, você vai lembrar dessa mensagem, vai dizer: obrigado, Jesus, eu estive lá, eu sei como reagir a esse dia tão difícil. Como é que faz, pastor? Número 1, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vou dar uma oportunidade, vou dar uma chance para vocês. E eles: qual é a saída de vocês? Qual é a receita de vocês? Qual o conselho? Se fosse vocês e eu não estivesse aqui, o que vocês fariam com essas pessoas? Mais de 15 mil pessoas que não têm comida. O que vocês fariam? Vou dar uma chance. Sabe por que Jesus está dando a chance? Porque todos nós se julgamos prontos. Concordo? Nenhum pai leva o filho para uma... Como é que fala lá? Para uma... Quando o filho vai jogar bola, que ele leva o filho? Não, mas para o teste lá. Como é que eu não... Peneira. Nem o filho leva o... Nem um pai leva o filho para a peneira. Meu filho é ruim, mas dá uma chance para ele ir. Tem como? Vai falar que é craque, não é?
E quando a gente olha lá, fala, ô, coisa ruim, meu Deus do céu. Que ninguém fala. Se alguém chegar no senhor, pastor Ezes, pastor Roberto, não, no senhor, rapaz, bota aquele pregador lá. Ele é ruim, mas tu vai gostar. Você vai jogar o cara lá em cima, não vai? Você que já teve experiência de pegar o Brás lotado. Todo mundo, eu já vi tanta coisa, pastor. Só compartilhando com vocês, eu já vi tanta coisa. Eu fico só ouvindo, sabe? Eu engulo porque eu já preguei nesses lugares, mas eu não falo também por respeito. Mas eu já vi fulano. Se eu pegar a Devec, se eu pegar o Brás, eu viro tudo. Você já viu? Se eu pegar Camboriú, aí chega lá, vai morrer de infarto. Sabe por que Jesus dá oportunidade para eles? Para mostrar para eles que eles não sabem de... Jesus é perito em mostrar. Vou mostrar hoje que você não sabe. Aí sabe o que ele faz? Vai lá, vou dar uma chance. O que vocês fariam? Aí eles... Nós temos a receita. Aí Jesus, uau! Diga lá. Aí eles... Manda esse povo embora. São os discípulos top, né, irmão? Aí Jesus, eu imagino Jesus. Como é que é? Manda embora. Mas e a fome? Para que encontrem pão e comida pelo caminho. As cidades vizinhas, está no texto. As cidades vizinhas adjacentes, pastor Ezra, eles que se viram para dar de comer para eles. Nós não temos aqui. Jesus olhou e falou, mal. Aí eles, porque todo obreiro novo, todo funcionário novo, tem pessoas que ainda vai, mas a maioria, ele quer achar que sabe e não quer ouvir. Aí, como assim? Jesus, começaram mal. Já vou dar a primeira lição para vocês enfrentar o dia mal, o dia da dificuldade. Qual? Dá de comer vocês. Aí eles querem dar um de durão. Você tem pão, João? Não. Você, Felipe? Não. Tiago? Não. Pedro? Não. Ô Jesus, nós não temos pães. Jesus estava dizendo, não estou mandando vocês dar pães, estou mandando vocês assumir e não terceirizar. Esse povo está ouvindo quem? O Senhor. No culto de quem? No nosso. Desde manhã até agora. Junto com quem? Com a gente. Então quem tem que dar de comer? É a cidade vizinha? Aí seria fácil, pastor Ezra. O senhor faria um congresso gigantesco. Deus abençoe o senhor, viu? Falei do senhor, tá? Beijo no coração. Aí seria fácil o senhor fazer um janeiro profético lá, levar o Fiuza, levar o Trovão, levar o Elcio, o Mariano. Aí chega na hora de pagar, manda aqui o pastor Belchior. Aí seria fácil, irmão. Você comprar um carro top, não chegou na hora da parcela, chega no teu vizinho, bom dia. Paga para mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem tem que dar pão para eles somos nós. Não terceiriza, porque na hora da dificuldade a gente terceiriza. Pode perceber, ninguém assume nada. Quando Deus chegou no Éden para falar com Adão, disse, Adão vai assumir. Ele falou, é a mulher que tu me deste. Aí Deus pegou, então tá bom. Ô Eva, disse, é a serpente. Ainda bem que ele parou de andar, senão estava andando até hoje. Por quê, pastor? Porque ninguém assume nada. O que Jesus está dizendo? Na hora da dificuldade, que a coisa apertar, não transfira para ninguém o seu papel. Assuma a tua responsabilidade. Seja ela qual for, de mãe, de mulher, de marido, de pai, de esposa, de obreiro, seja conforme a responsabilidade é maior do Senhor, assuma. Deus não move uma palha para quem transfere, mas abre céu e terra para quem assume a sua responsabilidade. Pastor, e esse negócio de transferir? Nunca deu certo transferir. Deus está te ensinando, porque o problema é meu pastor, o problema é o prefeito, o problema é o presidente, o problema é meu senador, o problema é o meu dirigente. O problema, pastor, é que se Deus tivesse me dado uma esposa assim. Já viu isso? Tem um pastor, um obreiro que chegou no pastor Cláudio Duarte e falou assim, se a minha esposa fosse igual a esposa do fulano, do Beltrano, do Catatrano, do Ciclano, ele bota defeito em tudo, menos nele. E Jesus está dizendo, não transfere não.
Vamos dar de comer nós. Quem tem que resolver aqui é nós. O culto é nosso, os discípulos são vocês, o pregador sou eu. Então quem vai dar comida para esse povo somos nós. Esse negócio de transferir, você pode ouvir a mensagem assim e achar que é mais sério do que você possa imaginar. Tem um texto na Bíblia, que fala de uma mãe que abriu mão, que não cuidou do seu filho e ele ficou coxo. Sabia que tem um texto assim? Alguém sabe quem é? Mefibosete. A Bíblia diz que o pai morre na guerra e ele está sendo cuidado por uma babá. Cadê a mãe? Terceirizou. Babá, você sabe que é uma mãe terceirizada. A mãe não estava. E por que ele ficou coxo, pastor? Porque a babá pensou que ele era o rei. Como morreu o rei e o príncipe, achou que o menino seria o rei. E o rei não era ele, o rei era Davi. Pastor, mas aí só está sendo ignorante, porque daí a mãe não saberia. A mãe não saberia? A mãe sabe de tudo. A mãe não erra. Nunca diga para uma mãe que ela erra. Eu lembro que eu estava numa mesa assim, jantando. A filha de um presidente estava com a barrigana grande assim, 9 meses que ia nascer. Daí falou assim: pai, olha aqui, pai, olha aqui. Aí eu estava na mesa, eu olhei também. É o cotovelo esquerdo dele, pai, olha aqui. Falei, como é que ela sabe que é o cotovelo esquerdo dele? Fiquei pensando. Nem a tecnologia de hoje descobre qual é. E ela sabe, e vai dizer que é o direito, para você ver. Por quê? Porque é mãe. Irmão, a mãe, o filho mente para a escolinha, mente para a tiazinha, mente para a professora, mente para o pai, mente para o tio. Quando a mãe chega que bate o olho, o espírito da Chiquinha pega. Por quê, pastor? A mãe botou, como diz o pastor Cláudio Duarte, ele brincando, ele fala: eu não sei se o pacto é com o diabo ou é com Deus, mas quando a mulher olha assim e fala assim, você já deve ter visto isso, senhores, quando a mulher olha assim e fala assim, ó, não presta, acabou. Eu penso que se o cara prestar, Deus despresta para honrar a palavra da mulher. Não sei biblicamente de provar isso, mas Deus deu isso para a mulher. As mulheres me ajudam dando glória. Eu estou tentando aqui com vocês. Mas a verdade é que essa mulher deixou o seu filho ser coxo porque ela omitiu o seu papel. O homem daquela casa lá é você quando a coisa aperta. Não transfere para a mulher não. A liderança emocional dessa casa dos seus filhos é sua, mulher. Não transfere para o seu marido não. Essa paternidade, esse rapaz, quem tem que chamar a atenção, essa voz alta que às vezes a mulher precisa, é você quem tem que dar. O comando é teu, varão. Esse comando emocional, espiritual da sua casa, de raízes e valores, é seu, mulher. Pai e mãe, assuma seu papel, marido, mulher. Quando tesoureiro, quando líder, quando é chamada a atenção, você que estudou, você que se formou, é você que tem que assumir liderança. Quando vem uma dívida, quando sai do controle, tem coisas que uma palavra do homem resolve, tem coisas que uma mão da mulher resolve, tem coisas que uma exortação do pastor resolve. Fica todo mundo com medo, e Deus dizendo: não terceiriza não, assuma a tua posição e eu levanto a mão para te ajudar. Não terceirize nada. Aí os discípulos, vamos caminhar. Aí os discípulos dizem assim, que os discípulos não querem aceitar. Os discípulos não querem aceitar. Aí eles falam assim, ó, tá querendo ensinar nós, ó. Aí sabe o que eles vão fazer? Os alunos vão querer ensinar. Qual é essa palavra que eu gostei? Ouvi daqui, vai. Mestre, olha que eu já vou de pregar, rapaz. Os alunos vão ensinar o mestre. Sabe o que eles fazem, pastor Eza? Eles fazem isso aqui, ó. Jesus, o Senhor até hoje operou milagre. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, e isso a gente não discute. Aí Jesus diga, todo elogio demais vem com um negocinho atrás, irmão. Vem elogiando Jesus, a gente sabe, tudo bem. Aí Jesus diga, fala logo. Ele só tem um detalhe que o senhor precisa aprender. Ó, que coisa, né? Que coisa. Só tem uma coisa que o senhor precisa aprender. Diz, o quê? Quando o Senhor faz milagre no mundo espiritual, o Senhor pode, o senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias. O Senhor levanta a mão, a tempestade acalma, levanta a mão, o vento para. O Senhor estende a mão, a água torna-se em vinho. O Senhor levanta a mão, demônios fogem. Só que esse problema aqui não é espiritual, ele é natural. Aí eles levantam uma pergunta, essa pergunta é de afronta. Porque vocês sabem, porque vocês são crentes como eu, vocês ouvem as mensagens há 100 anos, todo mundo sabe que aqui não tinha dinheiro. Vocês sabem, né? Que não tinha dinheiro, eles não tinham nenhum denário, não tinha nada. Qual é a pergunta dos discípulos?
Onde a gente compra 200 denários de pães? Se não tem dinheiro na tesouraria, por que eles estão falando? Eles na verdade estão afrontando Jesus. Jesus, aqui a gente resolve. Fala, irmão, pode falar alto. Por mais que você não mostre, tem muito escondido, mas fala alto, fala alto. A gente resolve o problema aqui na terra com o que, irmão? Está com medo de falar, né, irmão? A gente resolve com o que mesmo? Aí eles estão dizendo: Jesus, me desculpa, viu? Mas essa área, esse milagre que o senhor quer operar hoje, precisa de dinheiro. Irmão, se tu não der glória a Deus agora, eu vou pregar até 1h47 da manhã. Misericórdia. Irmão, diante de Deus, você veio para o janeiro profético, não veio? Segunda lição que Jesus dá para os discípulos: já ensinei vocês não correr, agora vou ensinar a segunda. Qual? Eu vou liberar essa palavra bem devagarzinho para você não achar, irmão, porque eu sei como esse ambiente é profético e quanto essa igreja é poderosa espiritualmente, eu sei. Então eu vou bem devagarzinho, porque eu sei que vocês são pentecostais, para não dizer que depois eu motivei, sabe? Eu vou bem devagarzinho. Esse é o ano que Deus vai abrir todas as comportas financeiras para a sua vida. Não. Pastor Esdras, esse ano ninguém aqui vai ter que pegar emprestado. Deus vai abrir as comportas, vai pagar o carro, vai pagar a casa. Eu estou devagar, quero para você correr, quero para você fazer loucura. Eu estou dizendo que esse janeiro profético que todas as igrejas do Brasil estão fazendo, Deus está dizendo aos fiéis: sou eu quem cuido, sou eu quem faço, sou eu. Essa é a palavra profética, você recebe ela? Agora baixa a mão, porque eu fiz isso para falar o que eu vou falar. Eu estou fazendo devagar, irmão, porque quem pega, levanta, corre e pega. O restante dorme, não adianta. Deixa eu falar isso aqui que eu estou incomodado. Jesus falou: fala isso aqui hoje, não sai de Osasco sem falar. Então lá vai. Primeiro que eu vou repetir: Deus não vai deixar faltar nada. Vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar internet, vai pagar carro, apartamento, vai pagar casa, vai fazer a viagem, vai pagar para os filhos, vai colocar na escola. Vai. Quiser glorificar, eu vim, o meu papel aqui é profetizar. Então eu repito: vai. Mas se porventura, se porventura você se deparar no mês de abril, setembro, junho, não sei, se você se deparar com uma situação que o teu cartão de crédito for passar e não passar, e o gerente dizer: já liberei o que tinha para liberar, e o pai que sempre resolve diz: agora não posso, aquele amigo que sempre estende a mão e diz: hoje não dá, que não tiver dinheiro, e você dizer: e agora? Você vai lembrar dessa mensagem, e você vai se lembrar de duas palavras que Deus liberou: a primeira, que não vai faltar, e a segunda, quando precisar, se não tiver, você vai lembrar o que? Jesus olhou para os discípulos e disse o que eu vou dizer a vocês: hoje 15.000 pessoas vai comer, vai sobrar sem um centavo na mão. E aqui é o lugar que dá para a gente falar isso, porque se hoje eu estivesse falando aos agremiados aqui de Osasco, já teriam desligado o microfone. Se eu estivesse falando aos economistas da faculdade de Osasco, de São Paulo, já estariam me tirando debaixo de vaia. Mas eu estou falando aqui para quem já comprou carro, para quem já comprou casa, para quem já... Ai, Jesus! Eu estou falando para gente aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Se não tiver, não precisa reagir. Gente que no domingo saiu do culto de Jesus, eu cantei, eu adorei, mas amanhã eu não tenho dinheiro para pagar, e no final da segunda-feira à noite pagou. Eu estou pregando para gente aqui que saiu do culto domingo chorando: Jesus, eu estou indo para casa feliz, mas amanhã o banco toma meu carro porque não tem, e o banco não tomou, e você pagou o carro. Quer ver? Eu estou pregando para gente que saiu do culto domingo à noite feliz e não tinha o dinheiro do aluguel, e disse: amanhã eu vou passar vergonha na frente da minha esposa, dos meus filhos, não sabendo como. A ligação veio, o Pix caiu, o dinheiro chegou, pagou o aluguel, e o nome de Jesus foi glorificado. O que é isso, pastor? Nós somos o único povo que paga boleto, paga carro, paga casa, enfermidade. Saímos do deserto, atravessamos do outro lado sem nenhum centavo no bolso. Esse é Jesus que você... Pastor Esdras, se eu desse esse microfone para algumas irmãs contarem aqui, essa casa ia cair. Você ia ouvir testemunhos do homem dizendo: não tem jeito, vai perder o carro, não tem jeito, o banco vai tomar a casa, vai tomar uma parte, não tem jeito, esse casamento termina.
Não tem jeito, essa prova já era, essa vitória acabou. Quando eu vi na pandemia, irmão, tudo que glorificar não precisa, mas eu vi na pandemia, o médico disse para minha mãe, minha mãezinha: você não pode ver nenhum vírus, porque a senhora tem aquele aparelhinho, né, para respirar, a senhora falta respiração. Irmão, tem gente que eu estou pregando aqui que não deu glória a Deus até agora. Mas o que Deus já fez para ele, e ele sem um centavo na mão. Aqui, tá aqui, meu vendo aqui, tá aqui. Deus te usa muito, é por isso que Deus está te levantando. Mas Deus não me deu nenhum dom de revelação. Tu acredita nisso? Eu sempre brinco com duas coisas: não me manda revelar e nem orar por enfermidade. Eu oro por fé, que é perigoso eu acaba piorar. Não, sério mesmo, irmão, a gente tem que reconhecer aquilo que Deus, aquilo que Deus deu. Não, a gente tem que reconhecer. Mas o Deus da revelação está aqui essa noite. Aqui tem gente que não malha. Viu aí como ele revela? Não corre, come mal pra caramba. Quando ele vê verdura, ele fala: ai meu Deus. Salada não come, não caminha. Come pizza à noite. Coxinha, aleluia. Não, irmão, esse glória a Deus tem que ser caprichado, sabe por quê? Porque na pandemia os médicos disseram comorbidade. Aqui tinha gente que tinha comorbidade, tricomorbidade, quadricomorbidade, tudo que é morbidade do mundo estava nele. E o médico diz: vai morrer. Irmão, eu vi uma mulher com 18 milhões de cabeça de gado no Pará, colocou o marido aqui no Albert Einstein, aqui, irmãos, pagando não sei quanta diária. Morreu. Senador rico, morreu. Latifundiário, fazendeiro, morreu. Rico, milionário, morreu. Crente que não tinha plano, não tinha cartão, não é nada. Tem gente aqui que era para estar correndo, sabe por quê? E ainda pegou 2 vezes. E o médico diz: tu não morre não. Jesus não precisa de dinheiro para tu correr aqui, irmão. Eu vim nesta quinta-feira dizer que este ano não vai faltar dinheiro. Mas se faltar, o Deus dos milagres vai entrar em ação mais uma vez. Você recebe isso aí. Eu acredito nesse Deus. Eu tenho um amigo chamado pastor Edelson Lira, um grande pregador que está no estado do Paraná, mas eles foram de São Paulo mais de 30 anos. E eles congregavam no Ministério do Belém. O pai dele e a missionária irmã Débora construíram mais de 20 igrejas. E no campo missionário, vida muito difícil, aquela dificuldade. E o pastor tinha uma mania que eu tenho, e alguns aqui também têm, porque eu conheço no rosto, eu conheço no olhar de gente que toma café. Eu conheço, irmão. Quando eu cheguei aqui, esse homem me pagou um café ali, pelo amor de Deus. Quase gostou top, né? Um café para mim. Aí subi turbinado. Quando eu vi tu aqui, falei: ainda bem que eu tomei o café, aleluia. Tinha outra coisa para fazer hoje? Não tinha nada para fazer, não tinha que vir. Eu brinco, é uma brincadeira minha, pastor. Só uma brincadeira, né? Claro. Eu brinco eu digo sempre que quem não toma café e não foi pentecostal não viveu na terra direito. Isso é uma coisa minha, sabe? Tipo, eu participar de um culto sem ser pentecostal, a tragédia que não deve ser. E o pai dele gostava de tomar aquele café 9 horas da manhã. Nesse dia, quem não passou não entende, não adianta nem eu forçar. É por isso, não é uma crítica, porque todo mundo é usado como Deus, né? Como Deus fez. Não é uma crítica. Eu não ando muito pegar na mão, não ando muito falar por mão, porque eu sempre digo que quem pega, o pentecostal real que pega, ele pega quando você solta. Então alguns você já vai ver que vai pegar, e outros, normal. Só quem já viveu vai reagir. Por quê, pastor? Porque naquele dia a missionária irmã Débora não fez o café. 9 horas nada, 9h10 nada, 9h20 nada, 9h30 nada. Né, irmã? Crente pentecostal, cafezeiro entende. O resto os crentes do todinho não entendem, irmão. Aleluia. 10 horas nada, o Adelso passou, tinha uns 12 anos assim. Daí ele: meu filho, fala com a tua mãe o que aconteceu lá com o café. Quero tomar o café. Aí ele chegou e disse: mãe, pega um mim maior para mim aí. Aí chegou: mãe, o pai disse que não tomou café 10 e pouco da manhã dela. Meu filho, a mãe esqueceu. Coloca água para ferver.
Aí ele, tá bom. Aí ele foi colocar água e a mãe, coloca água, meu filho. E ela, Deus não rejeita oração. Coloca água, meu filho. Aí ele olhou, oração é alimento. Eu nunca vi um crente, um justo, um santo sem resposta. Quem nunca passou não entende nada. Eu sei como é que é. Passou uns 10 minutos. 10 minutos. A água começou a ferver e começou a secar. Acabou. Aí ele voltou lá e disse, ô mãe, a senhora não fez o café, mãe? Ô filha, a mãe esqueceu. Só os pentecostais, o resto não pega. Bota mais água lá. Bota mesmo? É, bota. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Não estou sozinho aqui não. Tem pentecostal comigo aqui hoje, irmão. Aí ele colocou, deu 5 minutos. Quando ele voltou, a água mamãe, o que está acontecendo? Era o quê? A senhora não fez o café dela. Filho do céu, coloca lá. De novo, mãe, de novo. E ela, quando ele estende sua mão, coloca lá, filho. É a hora de vencer. Ela começou a cantar e ele pegou e... Eu vou deixar esse pó aqui com a coisa. Eu vou fazer esse café pela primeira vez, que a mãe não faz. Quando ele pegou a tapuera que abriu... Não tinha café, tinha pó. Aí ele olhou para ela e ela... Mãe, ela... Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, não tem dinheiro no carnê. E aí, simplesmente, ela é maia, xandará. Não vou pagar o café, tá sofrendo, louve. Não resolveu ainda, é virada dinheiro do mesmo jeito. Não importa, louve, por quê? Seu louvor invade o céu. Bate palma, irmã Solange. Irmã Solange bate palma, você corre lá. Pode ser, a missionária está aí, tá. Entra. Quando está entrando, ela está lavando louça. Missionária, Pai do Senhor, a paz do Senhor. Ontem eu fui dormir e Deus falou comigo. Que bênção. Falou o quê? Que hoje é o dia de eu fazer a minha compra. E Deus disse, amanhã você vai fazer a sua compra e vai fazer uma compra para minha filha. Segura seu, foi tão michuruco que espero que o outro salve. Ela disse, tá bom, só tem um detalhe. Eu estou lançando hoje, você já sabe, estou muito feliz, a inauguração do nosso segundo salão de beleza. E eu vou terminar a inauguração lá para as 3, 4 horas da tarde. Então depois das 3 horas é que eu vou sair para ir no mercado. Mas eu garanto que até as 5, 6 eu estou aqui com a compra. Aí o Adelso tinha uns 12 anos, pensou, eu olho no relógio, 30 minutos, 5 água que eu coloquei. Até as 6 a água vai acabar. Ele ficou pensando em o gás, vai embora, né? Se eu ficar repondo água até as 6 da tarde e quieta aqui olhando. Deus abençoe dela, Deus abençoe. Ela disse, mãe, 6 da tarde. Ela, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Vai lá, menino, abre o portão para ela. Aí foi lá, abriu o portão. Quando abriu o portão, que ela foi entrar na caminhonete, ela, é Deus, menino, o que foi? Esses adolescentes, quem tem filho adolescente que levanta a mão? Aí vão entender. Adolescente é assim, você pede para ele. Quando você quer que o adolescente faça uma coisa, você pede o contrário. Não é? Se você pedir ele não vai fazer. Eu expliquei para minha filha, tem gente que não toma café, tem que comprar todinho. Nescau. Falei, pega um café e um todinho. Foi a mesma coisa de pedir para ela, traz 2 cafés. Por que eu vou levar 2 cafés para o salão? Eu não vou levar. Vou ter que ir atrás desse Nescau. Fala o seguinte, talvez não precise, eu vou levar um. E esse aqui, leve lá para tua mãe, meu filho, leve lá para tua mãe. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vocês queimam eu com o pastor Belchior assim, queima eu, mas queima torrado. Aí ele entrou com o café na mão e ele disse, eu já entendi a mãe, já entendi. Ele chegou com o café assim, né? Bem estilo Kiko. Aí a mãe, Deus vai na frente, lavando louça, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando. Eu disse, ô mãe, foi. Quero fazer uma pergunta para a senhora. Faça. A mãe sabia que não tinha pó de café?
Aí a mãe olhou para ele e disse: sabia. Então eu vou fazer a segunda pergunta, que é lógica, né, mãe? Qual? A senhora sabia que ela vinha trazer o pó de café, não sabia? Ela disse: não. Ele disse: então eu sou obrigado a fazer a terceira. Se a senhora sabia que não tinha pó de café e não tinha ideia de que ninguém ia trazer, por que ficou me mandando colocar água? Ela chamou o filho e disse: vem cá, filhão, já aprenda uma coisa. Aqui na terra quem serve a Deus é assim. É assim como? Quando a gente tem dinheiro, a gente paga, compra e resolve. E quando não tem, a gente bota para fazer que o dinheiro não faz. O nosso Deus faz. E aí, pastor? E aí ela disse: coloca água agora que nós vamos tomar café com muito louvor. Com muito louvor. Eu não estou entendendo nada. Eu já vou te explicar. Se esse ano precisar de dinheiro, Deus vai providenciar. Mas se não tiver, lembre-se dessa mensagem: Ele opera com dinheiro, opera sem dinheiro, cura com dinheiro, mas cura sem dinheiro, paga a conta com dinheiro, paga sem dinheiro. Esse ano vai acontecer com ou sem. Eu termino a mensagem dizendo: Deus vai prover, mas aquilo que não chegar na tua mão, descanse a tua alma, Ele vai fazer. Cantar com muito louvor. Pastor Sérgio, o Deus dos milagres continua o mesmo. Vocês vão pagar tudo, vocês vão resolver tudo, vai vir tudo para o lugar, porque Deus usa o dinheiro, a cédula, o cartão, o banco, o gerente. Mas quando não tiver mais jeito, Ele mesmo levanta e faz. Ele mesmo levanta e faz. Ele mesmo levanta e faz. Ah, se eu desse o microfone para ouvir testemunho, essa casa ia cair de tanto testemunho que tem aí embaixo. Porque o nosso Deus resolve com e resolve sem. Jesus disse para os discípulos: hoje vocês vão ver mais de 15 mil pessoas comerem sem um denário. Os discípulos ainda não querem aceitar. Eu vou caminhar para tomar assento. Os discípulos não querem aceitar, não. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, tem um detalhe aqui que o senhor não percebeu. Qual? O lugar em que estamos é deserto. Sabe o que eles estão querendo dizer, pastorezas? Se todos os pastores aqui fizessem o que o senhor fez hoje, me ajudaria tanto. O senhor poderia ir para uma reunião, mandar ele para outra reunião, mandar ele para uma reunião, tirar tudo público. Quando os pregadores ficam atrás da gente, é ruim, né, irmão? E eu acompanhei vocês pregando. Deus continue abençoando. Eu vi com a mensagem pronta sobre capítulo 24. Na mesma linha, o tema seria: é a mão de Deus sobre Isaac. Aí o senhor veio, né? Arrebentou. Mudei aqui a mensagem. Mas eu vou caminhar para encerrar. Pastor, que isso aqui fique bem claro. Nós somos pentecostais, mas que fique muito consciente. Muito consciente. A ideia dos discípulos em dizer assim: esse lugar em que estamos aqui, pastor Érico, é deserto. Eles estão querendo passar uma mensagem para Jesus. Tudo bem que é para a gente resolver. Tudo bem que o senhor tem poder para resolver sem dinheiro. Só que se o senhor estivesse em Jerusalém, top. Se o senhor estivesse nas 10 cidades de Decápolis, do comércio. Só que, pastor, aqui é deserto. Sabe o que eles estão dizendo? O ambiente não dá condições para esse milagre. Aí vem a terceira lição para enfrentar a dificuldade: não tem ambiente que limite o poder do Deus que você serve. Não vem com essa história que o senhor não sabe do bairro que eu vim. Não vem com essa conversa, o senhor não sabe da rua que eu moro. Pastor, eu não moro na Alphaville, pastor. O senhor não sabe, eu nem quero saber onde você mora, nem o que perneia, eu não quero saber do boleto que você tem, não quero saber do ambiente. Eu sei que independente do ambiente, se ele levantar e disser que vai fazer, irmão,
esse final de semana eu estive, pastor Sérgio, lá na igreja mãe, na família Câmara, ministrando. E aí, o segundo economista que deu aquela entrevista na CNN dia 2, ele estava no culto. Ele deu aquela entrevista dizendo que o Brasil ia colapsar em 27, pode colapsar em 26. Isso não é ser partidário nem político, é só entender um pouco do básico. Você tem um governo que gasta mais do que arrecada, e quando você gasta mais do que arrecada, você vai quebrar. Por isso que eu lembro que na primeira viagem minha que eu fui para a Europa, que você já foi várias vezes, estava 3,87, o euro está 6,50. Então a coisa vai vindo. Demora a chegar na ponta porque eles vão costurando. Empréstimo, vai costurando, mas vai colapsar. Aí quando ele deu aquela nota, eu vi, né, o José Wellington aqui, os pastores todos preocupados. E aí vai colapsar, o Brasil vai colapsar, vai colapsar. Eu não quero ser irresponsável, até porque eu sei que nós vivemos num mundo natural. Se porventura colapsar, porque a nossa economia colapsou com a Dilma. Alguém morreu por isso? Não. Pastor, o senhor está sendo incoerente, pastor, tem que ser responsável. Eu sou, não quero espiritualizar nada, eu só quero dizer para você. Se alguma coisa colapsar, se alguma coisa fechar, se alguma coisa trancar, se desabar, lembre-se, Deus não vai ficar no céu. E agora? O que eu faço com os meus filhos? Descansa o coração. Ele não depende do euro, nem do dólar, nem do câmbio, nem da moeda, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Deus não depende de nada. É que eu ia pregar hoje que o senhor falou. Se ele decidir, porque o segredo de Isaac não é a terra, 20 anos sem água. O segredo ali não é a terra, o segredo é que a mão dele foi lá. E como o senhor disse aqui hoje, se a mão de Deus, pastor Edas, levantar aonde você mora, na rua que você pode dar uma paterna, se a mão de Deus levantar na tua direção, você vai entrar aqui testemunha. Alguém pega isso aqui, ou é só eu que acredito nisso? Os discípulos estão dizendo, o lugar aqui é deserto. Ele, não quero saber do lugar. Eu estou no lugar, eu faço o lugar se sujeita a mim. Deixa eu encerrar que eu tenho 5 minutos. Quarto, isso já vai para 3h30, 4 horas, mulher morrendo, filho nascendo, mulher de idade caindo, bom povo morrendo de fome, 4 horas da tarde, sol quente, estralando. Aí eu imagino Pedro, tá bom Jesus, o senhor está ensinando tudo hoje o senhor pegou para fazer tudo, né? Mas o que o senhor vai fazer logo, esse povo para você comer? Aí Jesus, tá bom, verdade. Vai lá e confere para mim o que é que eles têm de comida. Oi? Vamos ser racionais aqui, porque Paulo ensina que o culto também tem que ser racional. O pastor Belchior Júnior está viajando, então ele confere a autoridade. Os senhores têm autoridade. Aqui está o comando da igreja que representa o pastor hoje. Tem uma emergência agora, vocês precisam dar comida para esse povo. Aí o senhor se reúne uns 4, 5 aqui, desce um ombreiro aí para ver o que é que tem de comer. Aí alguém trouxe lá do lanche um pão e uma mortadela. Aí o pastor Sérgio fala, pastor Edas, vamos para cima, é o suficiente para o povo comer. Eu dizia, o pastor Sérgio, tá? Bom, Jesus foi lá e disse assim, vê o que eles têm para comer. Aí chegaram com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, então tá, garantido. Garantido o quê, irmão? Garantido o quê, gente? Gente, garantido o quê? Tem crente aqui deve ter crente que come 5 pão de manhã, irmãos. Irmão, tem crente que come, irmão, você ri, mas irmão, chega a doer. Jesus olhou para ele, está garantido. Mas garantido o quê? Aqueles 5 pães alimentaram? Não. É Jesus ensinando, quando vocês precisarem de um milagre, não peça de mim o primeiro passo. O primeiro passo é vocês entregar alguma coisa. Aí o céu vem de encontro ao que vocês estão entregando. Irmão, não existe milagre que parte do céu. O milagre sempre parte da terra. Deus espera a sua ação. Ele fica esperando, a hora que chegar alguma coisa aí eu faço. Porque não existe multiplicação do zero. Vocês estudaram, 0 vezes 0 é 0, 1 milhão vezes 0 é 0, 3 trilhões vezes 0 é 0, porque 0 não multiplica nada. E tem crente, aqui não, pastor, Deus me livre, aqui não. Tem crente que ele faz um curso e ele se forma na faculdade do cara de pau. Sabia disso? Sabia disso? Pode falar na vigília lá, pode sacudir lá, verdade. Sabia, pastor Sérgio? Porque ele não oferta, não dizima, não contribui, não traz uma alma, não dá um projeto, não ora, não jejua, ele não faz nada. Ele senta, para quê? Projetando. Se eu projeto minha vida, se não faz, o Brasil inteiro fazendo, só nós que não faz.
Se traz um pregador de fora, para que gastar? Por que não honra os da casa? Se deixa só os da casa que são talentosos, sempre a mesma coisa. Se o pregador é bíblico e quer explicar o texto na exegese, porque cada um na sua ferramenta, aí ele fica lá: cadê o manto? Cadê o anjo? Eu gosto de manto. Aí se é um profeta de Deus, quando ele descer para pegar uma profecia, está lá o bíblico: eu gosto da palavra. Para que isso aí? Ele não dá nada, não dizima, não oferta, não dá um glória, não traz nada. Ele é cara de pau, o culto inteiro sem dar nada. Na última oração ele lembra da prova do que ele precisa. Ele faz assim: Jeová. Eu imagino Deus olhando para ele e falando: mas é cara de pau, né? Vou multiplicar o que, infeliz? Você não dá nada. Sempre na Bíblia Deus pergunta o que tem. Pode perceber. Capítulo de Isaías, versículo 19, capítulo 19, Deus diz assim: pergunte a Israel o que eles têm para mim, e eu abrirei o céu para eles. Deus diz: fazei prova de mim. Vocês fazem primeiro, depois eu abro a janela. Moisés, na arca, vem na arca. A glória da arca vem na cara dele. Quando ele saiu, eles viram a glória, mas primeiro ele foi lá. Ninguém compareça na minha presença de mãos. Primeiro você dá. Chegou na profeta desesperada, ele não queria que tens em casa. Quando a mulher chega no profeta pedindo socorro, ele pergunta o que tens em casa, porque o profeta sabia. Deus só consegue trabalhar com aquilo que eu ofereço. Está oferecendo o que nesse culto de hoje aqui? E a gente encerra. O pastor Eze e o pastor Sérgio falou para mim 9 horas, falou 9:01, não volta mais. Estou brincando, irmão. Vou encerrar. Quando eles chegam, trazem os pães e peixes, o povo está morrendo de fome. Aí Pedro já organiza que Jesus vai fazer alguma coisa. Aí Jesus pega e fala assim: José Roberto, Deus faz assim: Jesus, eu quero que vocês vão no meio da multidão. Aí Pedro: de novo? Não, rapidinho, o que é que o senhor quer? Organiza esse povo em grupos de 100 e de 50. Quanto tempo 12 homens levariam para organizar uma multidão de mais de 15 mil pessoas em grupos de 100 e de 50? Eu imagino Pedro olhando para João: hoje ele está que está, hoje não tem jeito. Aí eles: é melhor a gente correr, porque senão ele vai mandar fazer grupo de 2 em 2. Bora! Aí sai, grupo de 100, grupo de 50, 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 e a veinha: grupo de 100, grupo de 50, e o filho, e grupo de 50, grupo de 100, grupo de... Uma hora depois, que eu não sei, Hernandes Dias Lopes disse que no mínimo tem que ser no mínimo 1 hora para juntar esse povo. Há quem diga que é 4, não sei. Lá vai eu, 6 horas da tarde, gente com fome, gente morrendo, gente caindo. Aí chega o discípulo: bom, toda a glória que vocês deram nesse culto que levantou desse avivamento vai sumir agora. Que se não sumir, aí vocês são igreja top. Se você der glória a Deus aqui, aí eu vou dizer que vocês são top. Quando eles chegaram cansados, 6 horas da tarde. Aí Jesus pergunta para Pedro: tudo organizado? Aí ele: tudo organizado. Tudo organizado? Tudo organizado. Aí ele: agora que está tudo organizado, dá os pães e peixe aqui. Eu imagino Pedro, tem que ser Pedro, irmão, bota tudo na conta dele, porque ele é terrível. Eu imagino Pedro: por que não multiplicou primeiro, para depois organizar isso aí? Cara, dá comida para o povo comer e depois organiza. Faz o milagre primeiro. Quer ver que a glória vai sumir? Faz o milagre primeiro e depois organiza. Dá de comer primeiro, depois organiza. Dá o carro para mim, Jesus, depois eu me organizo. Me levanta que depois eu me organizo, Jesus. Faz, depois eu me organizo. Ele: não trabalho assim. Primeiro você se organiza, depois eu faço o milagre. Bora. Primeiro você faz o curso, depois eu dou o emprego. Primeiro você se prepara, depois eu dou o púlpito. Primeiro você se organiza, depois eu dou o milagre. Esse não é ano de desorganizado. Esse é ano dos organizados cantarem o hino da vitória. Quem pode sacudir a mão e mandar 3 gritos de glória para me entregar o microfone aqui hoje? Pastor Sérgio, eu fico pensando vocês. Sério, pastor, eu preciso dizer que a itinerância não é fácil. Itinerância não é fácil. Eu tive um problema com o voo para vir para cá, só o pastor José Roberto sabe.
Tive um problema com o voo, que eu pegava ele 2 horas da manhã, fiz uma confusão, porque eu saí de Belém do Pará. Era para mim estar em casa segunda, tranquilinho. Aí quando terminou o culto domingo, o pastor Felipe Câmara falou, fica pro culto de terça, que é o culto que o campo todo está aqui e tal, né? E ele, fica aqui e tal, e blá, blá, blá. Aí eu falei, tá bom, eu fico. Aí colocou o voo para madrugada. Cheguei ali, já era 10 e pouco, fui tomar um café. Aí estava no projetando do parente do Bispo Ides, não podia furar, lá vai eu descer para o interior. Aí quando eu voltei já era 1 e pouco, deu errado o voo. Aí eu falei, vou ligar para o pastor Zé Roberto, que é quem está no contato comigo, e dizer que eu não consigo ir. Falei, Jesus, mas é Osasco, Jesus. Preciso ir lá, Jesus. Preciso ir lá, Jesus. Aí com o pastor Sérgio, ó, botar a mão na minha cabeça, eu preciso ir, Jesus, eu preciso ir. Mas como que eu vou? O ônibus não dava. Avião 2.700. Para você é fichinha, irmão, que você tem. Eu não tenho, mano. Falei, Jesus, e agora? Pensei até ligar para o Eza, sabe? O Eza, pá, né? Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu fui lá, vocês vão dar risada. Porque tem gente que olha o Instagram da gente e não acredita, irmão. Eu vou contar porque tu acredita, mano. Tu acredita, mano. Aí eu peguei um BlaBlaCar 4 da manhã. Aí fui dormir 2 e pouco. Minha esposa é terrível. Ela falou para mim assim, dá um jeito, o itinerante sempre dá um jeito. Eu falei, que jeito, o ônibus não dá, fiz as contas, o ônibus chegava aqui 9 horas da noite. Eu falei, já sei, BlaBlaCar, ô glória. Você nem sabe o que é, né, irmão? Peguei um carro 4 da manhã, porque não tinha até São Paulo, fui até Uberlândia. Quando eu desci Uberlândia, que eu estou aqui bem bonitinho, falei, agora preciso achar um carro, no posto de combustível. Encostou um carro, os pastores vindo para Taubaté, projetando. Aí eles olharam, você é o pastor Nielsen, né? Aí eu, sou eu. Senhor por aqui? Deu, pois é. Jesus amado, cada coisa que o itinerante faz, deixa eles passarem, consegui um carro. Falei, eu vou picando até chegar em Osasco, 9 horas eu estou lá. Irmão, Deus colocou um homem que ia para lá, fiz um acordo financeiro, aí já vou pagar mesmo, vamos para cá. E ele veio. Fui chegar aqui, eu não dormi a noite que vim de Belém, não dormi essa nadinha. Fui chegar aqui à tarde. Aí quando eu mandei para esse aqui, ele falou bem assim para mim, não pastor, vem não, o senhor não chega, vem não. Mas quer saber, ele é pastor, eu sou itinerante, ele não vai entender, eu vou chegar. Quando foi 4 eu cheguei dele, tu é doido, rapaz. Cheguei, para dizer o quê? Para dizer para você que esse ano Deus não vai deixar de entregar uma bênção para um organizado, para entregar para um relaxado. Para quem se organizar e se dedicar, o céu vai se abrir para a tua vida. Você crê nisso? Pastor Esdras, eu devolvo o microfone ao senhor e à liderança, fazendo o que eu gosto de fazer em todas as mensagens. O senhor chega aqui mais perto de mim, por favor. Tu levanta a mão assim, à direita. Isso, bata a minha mão aqui. Isso, coisa boa. Se daqui de cima eu ver alguém fazer isso aqui, ó, vem. Ai, gente. Se alguém fizer, aí eu vou pedir para sentar, vou dar um estudo bíblico. Irmão, bata forte, bate aqui de novo. Isso. Eu quero que você faça isso, senhor, com 4 pessoas. 1 não vale, 2 é meia boca, 3 é quase lá, 4 passa a valer. E se eu quiser mais, pastor? Porção dobrada para você. O que é que eu vou dizer? Você vai dizer assim, ó, a sua organização acelera o seu milagre. Você vai bater na mão dele firme, é para 4. Mas se eu fosse você, é janeiro profética, é koinonia, é comunhão. Aproveita aqui ó, nos líderes e vem receber tua bênção. Diga para no mínimo 4 pessoas batendo forte, firme. Vai dizer para ele, enquanto o grupo de louvor chega aqui para cantar alguma coisa, ou a gente mesmo encerra aqui com 1 minuto. Não, vem cá que eu quero começar com o senhor. Para 4 pessoas você vai bater firme e vai dizer, a tua organização acelera o teu milagre. 9 e 10 termina, nós temos 3 minutos. Vamos lá? 1, 2, 3, bora lá. A tua organização acelera o teu milagre. Bora. Sai do lugar, sai do lugar, sai do lugar.